Estamos de volta, falamos ao vivo do estúdio do podcast RTC aqui no Parque de Exposições da Expo Direto Cotrijal. Hoje, terça-feira, segundo dia de feira, e estamos com mais um episódio do podcast RTC, desta vez para falar sobre o uso de óxidos de cálcio e magnésio no sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. E para isso estamos recebendo um time aqui de cooperativas mais uma vez. Então estamos com o Dr. Jackson Fiorin, pesquisador da Rede Técnica Cooperativa e da CCGL, com o Tassiano Reginato da Cotrirosa, ele que é engenheiro agrônomo e coordenador de produção vegetal, com o Adelar Tessaro, tem formação técnica, graduado em administração de empresas, presidente da cooperativa Copib, com Jefferson Feldkircher, ele que também tem formação técnica, é produtor, associado à cooperativa Cotricampo. Então, para falarmos sobre esse tema, e antes de introduzirmos e eu passar a bola para o Dr. Jackson, quero falar contigo aí que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube da Rede Técnica Cooperativa e que logo mais vai poder também acompanhar, ouvir mais uma vez esse episódio lá pelo Spotify da RTC. Logo, todo esse conteúdo que está sendo gerado aqui na Expo Direto vai ser publicado lá no Spotify da RTC. Mas para você aí que ainda não nos segue nas redes sociais, segue o canal da RTC no YouTube, nos segue no Instagram, no Spotify, no Facebook, para acompanhar sempre os conteúdos postados com frequência, conteúdos técnicos, da pesquisa, da difusão, das cooperativas. Então, para você produtor, para você técnico, para acompanhar sempre o que é produzido pela CCGL e pelas cooperativas associadas. Agora, sem mais delongas, vamos acionar o Dr. Jackson Fiorin para introduzir esse tema, o que de mais importante temos para falar sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde a todos os que nos acompanham na rede social da RTC. É uma grande preocupação nossa e também um compromisso de procurar entender como está acontecendo a nível de campo, lá dentro da propriedade, toda a informação de pesquisa e de novas tecnologias que nós temos apresentado, pois já faz de 8 a 10 anos que iniciamos trabalhos com a utilização de novos corretivos, de uma forma mais intensa aí, de 6 a 8 anos com resultados de pesquisas bem impactantes, mostrando que certamente pode ser uma grande alternativa na maior eficiência da correção da acidez, que ainda é um grande desafio para as nossas propriedades. Então, a grande preocupação da CCGL, a Rede Técnica Cooperativa, é entender como que está acontecendo lá na ponta, lá o usuário, a nível de propriedade, e aqui nós temos a representação de algumas cooperativas, né? Claro que existem outras cooperativas que ao longo da discussão aqui eu também quero relatar, que também estão procurando trabalhar com essas novas alternativas de corretivos. Então vamos para começarmos, introduzirmos os nossos convidados nessa conversa. Gostaria que o Tassiano começasse falando um pouquinho sobre a realidade na Cotrirosa. Tassiano que volta, já é uma visita frequente aqui no nosso podcast, Tassiano. Isso aí. Vamos lá, vamos falar um pouco então sobre esses novos corretivos, essas novas alternativas que a gente vem encontrando junto com o Jackson, onde ele nos apresentou aí os novos conteúdos, vamos dizer assim, para nós estudar um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre isso. Então eu tive a satisfação de ser convidado pelo Jackson para participar de uma tarde de treinamento, vamos dizer assim, de a gente conhecer sobre a questão dos óxidos, as novas fontes aí de corretivos, e a cooperativa começou a desenvolver. O que nós tínhamos o apelo, que quando a gente trazia também pro Jackson, para a turma, é que mesmo no trabalho de agricultura de precisão que a cooperativa vinha fazendo, a gente fazia a correção de solo com os calcários, e percebia que logo após 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos, parecia que voltava ao estado que estava, então parecia que a correção era mais baixa. E agora,
através dos óxidos, a gente começou a fazer novos trabalhos e a gente começou a perceber, então, diferenças na parte de correção de solo, onde a gente avaliou algumas lavouras, né, e também outros trabalhos que aconteceram. Inclusive, eu vou citar um trabalho que aconteceu na FenaSoja, que é lá no Parque de Exposições Santa Rosa, onde que foi adquirida uma área nova lá pelo parque, e nessa área nova lá foi, então, tirado uma lâmina de terra, vamos dizer assim, de mais de 2 metros de alturas, então, que foi cavocado com máquinas e equipamentos, para aterrar um outro local. Então, onde foi retirado essa terra, nós fizemos a aplicação, então, do dióxido, né? E a gente teve um resultado surpreendente, onde que o pessoal pôde ver na feira as plantas que estavam lá, né? O potencial que elas tinham, né? O quão bonito era o visual dessas plantas também, numa área que recém tinha sido feito um manejo, né? E que o pH era muito baixo. Então, esses trabalhos, essas informações aí, nos mostraram o potencial, então, desses novos corretivos, essas novas alternativas. É importante entender que essa situação da utilização dos óxidos pela alta reatividade, a reação rápida que existe, né? E nesse caso que você relata lá, e a gente também, através de você, tomou conhecimento, né? A situação de pH antes era próximo a 4,8, né? Isso. E com toda a sistematização e remoção do material, na verdade, estava se trabalhando em solo de subsolo mesmo, de áreas, uma área muito ácida. E o pH que depois de 4, 5 meses que foi reamostrado, 0 a 20, né? Isso. Em torno de 6,1. 6,1. Né? Então, realmente, a gente trabalhando com esse tipo de alternativa como corretivo de acidez, uma reação muito rápida, claro que sempre com base na análise de solo, para orientar o teu objetivo ao ponto de pH que tu deseja atingir, realmente a gente consegue evoluir de forma adequada e atingir os níveis de correção satisfatórios na busca de altas produtividades, né? E a nível de produtor, qual é a percepção do produtor, algum relato de situação de produtor? A gente sabe lá que vocês já estão no 3º para o 4º ano, terceiro ano de uso, né? Isso, Jackson. E nesse sentido, algum relato de produtor, agora com esses últimos anos do estiagem, percebendo situações comparativas lado a lado? Sim, Jackson, nós observamos, né, em áreas de produtor, alguns resultados, né? Então, até eu estava comentando ontem com um produtor que aceitou fazer a aplicação dos novos corretivos, né? E é onde que ele estava nos relatando que ele tem uma área que só tem uma estrada que faz a divisão da área, então é o mesmo talhão, só tem uma estrada, e ele fez a aplicação de um lado e o outro, então ele não fez a aplicação. E ele relatou agora que no milho ele chegou a ter uma diferença de 5 sacos de produtividade. E agora ele tem o plantio da soja, né? E ele observa na soja aonde foi aplicado o produto, tem um fechamento de linha melhor, tem uma planta mais vigorosa, com uma carga melhor de vagens, de grãos, e também o enraizamento. Ele até citou assim para mim que ele não tinha visto uma planta de soja com tanta raiz que nem ele viu agora. Então essa foi a situação de campo observada. E é isso que a gente observa em algumas lavouras lá também, onde tem um comparativo lado a lado, que é onde tem o produto, a gente vê uma planta mais sadia, mais vigorosa, com mais sistema radicular. E isso provavelmente vai virar em realidade de diferentes produtividades. Então essas áreas tendem a produzir mais, né? Então esse é o que a gente observa no visual, né? E também a gente observa áreas que foram corrigidas, né? Produtores que chegaram a fazer o processo de agricultura precisão e utilizaram o produto, que é onde tinha um pH baixo, aí, pH de 5.5, 5.6, que elevaram o pH a 6,2, 6,3, né? Então, conforme a parte coletada do solo. Então, a gente vê aí um grande resultado nesses primeiros momentos que a gente fez as aplicações, e isso aí está sendo positivo, e a gente vê que o produtor está aderindo e está aumentando o uso do produto nas lavouras justamente por causa desse aspecto, tanto visual quanto responde nas análises, né? Que a gente observa isso fazendo as análises de solo.
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de relatar lá na região de Santa Rosa, né? Nós temos também outras cooperativas que atuam e tem uma cooperativa que também tem um trabalho bem interessante na utilização de óxido de cálcio e magnésio. E eu relato a percepção de forma semelhante que se observa, principalmente quando dentro do sistema de produção se utiliza não somente a soja, mas o milho em rotação. E lá na região de Santa Rosa tem, na grande região de Santa Rosa, uma utilização em algumas regiões que permitem a safrinha de soja com grande potencial, a utilização da correção da acidez de uma forma mais efetiva com óxido de cálcio e magnésio pré-milho na implantação da cultura de cobertura pré-milho, né, e traduzindo um resultado fantástico na cultura de milho. Aí, quando você trabalha principalmente com óxido de cálcio e magnésio, o magnésio através do óxido tem uma alta solubilidade e a aparência em potencial e coloração do milho tem sido relatada pela Coopermil, que é a cooperativa que tem trabalhado também bastante forte lá, né? Um verde de tonalidade mais intensa, porque magnésio, né, é clorofila, né? E o milho responde muito a magnésio. E essa percepção foi relatada na semana passada, conversando lá com o João do departamento técnico, e esse trabalho forte que é feito no preparo da cultura de milho, depois tira o milho e planta soja na safrinha, soja de ciclo bastante curto e bastante exigente, e um solo corrigido, a safrinha também tem respondido muito nessa correção através de corretivos mais eficientes, que são os óxidos de cálcio e magnésio. Então, realmente a gente se sente feliz que em várias regiões, depois nós vamos ver outras regiões do estado aqui, que também o sistema cooperativo está atuante na utilização dos óxidos, né? Mas a região de Santa Rosa, que é um dos berços lá da Operação Tatu, né, de correção de solo lá na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, hoje está acontecendo praticamente uma nova Operação Tatu, uma nova revolução de correção, utilizando, né, corretivos que entregam realmente mais resultados. E Adelar, gostaria de ouvir um pouquinho o teu relato, qual é a realidade lá na região da Copib? Bom, obrigado a todos que participam aqui do bate-papo e podem contribuir com o assunto. Nós, na região da Copib, fazem 2 anos que a gente vem iniciando a utilização de óxido. Tivemos um primeiro ano, uma pequena utilização, mas agora, nesse segundo ano, já temos uma área um pouquinho maior. Não temos as análises pós, temos as anteriores à utilização. Então agora nós vamos fazer a colheita das lavouras onde foram aplicadas, e a gente vai coletar novamente a análise de solo para quantificar quanto é que foi o aumento do pH nessas áreas. Mas assim, visualmente, o que pode se observar, eu até comentei com o Jackson há um tempo atrás, nós temos um produtor que fez ele desbarrancou beira de asfalto para aproveitar mais até um pouquinho da área. E aí o que aconteceu? Ele iria utilizar calcário normal nessas áreas, e onde ele desbarrancou e fez essa utilização, e eu sugeri para ele, porque tu não coloca um beck, né? Um beck para nós vem aí, e até tem dióxido. E aí até nessa área eu passo 2 lados do asfalto, um lado onde ele utilizou óxido soja verde, mesmo com deficiência de chuva que teve, soja perfeita, com enraizamento bom, normal. Do outro lado, onde ele utilizou o calcário, soja amarelou, está largando folha. Então quer dizer o quê? A reação que o óxido teve naquela área, que a divisa é só a estrada, no caso o asfalto, ela foi muito melhor do que onde foi utilizado o calcário no outro lado do asfalto. Então, visualmente, eu tenho um exemplo dessa pequena área, mas assim, a gente tem relato de outros produtores também com áreas maiores, né, que utilizaram também isso, onde foi utilizado o óxido, mesmo com deficiência hídrica que teve, a lavoura, a soja se comportou bem melhor do que nas outras áreas onde ele utilizou normalmente o calcário. Um relato desse produtor também, que esse ano eu liguei para ele semana passada, ele disse, vou utilizar óxido em toda a área e não vou comprar o calcário esse ano, porque está se adaptando melhor na minha lavoura.
Claro que, como o Jackson falou, tudo em cima de uma análise de solo para ver realmente a necessidade de cada área, né? Então isso a gente preza muito. Vai lá, coletar a amostra, ver a real necessidade, para daí sim fazer a utilização. E uma outra coisa que nós estamos introduzindo agora em pequenas propriedades, que são de leite principalmente, é pós-milho, silagem agora, nós, juntamente com o nosso ATC da CCGL lá, que trabalha com nós, e mais o pesquisador o Michel, coletar as áreas, as amostras, fazer a recomendação do óxido, entrar com uma cobertura de aveia, principalmente, para cobertura ou pastagem agora, e o uso de um enraizante e um azospirilo para fazer com que potencializar essas áreas. São áreas pequenas e os produtores têm que tirar o máximo possível dessas áreas. Então esse é o objetivo da cooperativa. Então fazer com que o produtor produza o máximo em cima da área que ele tem hoje. É muito interessante a abordagem quando a gente pensou em trazer o depoimento da COPIB, numa região lá de Biraiaras, de solos naturalmente mais ácidos. E realmente os desafios da correção da acidez, eles são muito maiores, as dificuldades de elevar pH. E daí essa proposta de que quando a COPIB tomou conhecimento das pesquisas e da oportunidade de usar óxido, o Adelar não hesitou em buscar experimentar inicialmente no primeiro ano em alguns produtores como testes, e agora, à medida que os produtores vão tomando conhecimento do potencial de resposta, das novas tecnologias de correção e a oportunidade que é os óxidos, de começar realmente a avançar num trabalho com os pés no chão. Isso que é importante, né? Nunca deixar, né, de levar essa oportunidade para o produtor. Jefferson, e qual é o teu relato, né, enquanto produtor? Qual que é o teu testemunho para nos relatar aí o que aconteceu, o que tu tem para nos dizer? Bom, nós já usamos o óxido faz 2 anos, já vai estar indo para o 3º ano que estamos usando lá na propriedade do sogro, lá do Pedro, que é em São Martim, Campo Novo, numa área ali de aproximadamente 120 hectares. E está indo para o 3º ano já, né? Já nós busquemos o óxido por uma alternativa diferente, porque a situação que nem foi comentado aí, fazia-se análise do solo, aplicava o calcário periodicamente, cada 2, 3 anos, fazia análise, coletava análise, fazia, e sempre pedindo calcário. Todo ano pedia calcário, que nem foi comentado pelo colega aí, cada vez parecia que pedia mais, né? Não resolvia o problema. E aí, escutando as palestras, a entrevista do Jackson, ele veio com essa nova ideia de Operação Tatu, outra revolução, outro momento, né? Aí eu disse, opa, de repente aqui tem alguma alternativa para resolver esse problema. E aí fomos atrás da cooperativa, da Cotricampo, né? E já temos no 2º ano da aplicação, né? O que você nota assim na lavoura? Em primeiro lugar, a lavoura, ela fica parelha, né? Ela emparelha a lavoura, ela deixa a lavoura toda ela parelha. Isso foi a primeira visualização que a gente conseguiu enxergar, né? Isso conseguimos perceber já. Outra dificuldade também que nós tinha é fazer regular o pH do solo em profundidade. Então, quando tu tirar uma análise lá 15 a 30 centímetros de profundidade, o pH estava lá embaixo. E já no primeiro ano, vou fazer um relato aqui também, no primeiro teste que foi feito, na primeira área, uma área pequena de 5 hectares de teste que foi feito, nós coletemos uma análise antes, no ano, e apliquemos em torno de uma tonelada por hectare, e já conseguimos elevar o pH ele estava em 5.1 e conseguimos elevar para 5.6. Não foi nada muito grande, mas já significativo pelo primeiro ano e em profundidade, coisa que antes não conseguia fazer. Então isso é um grande avanço que nós enxerguemos, que conseguimos notar, né? Já em profundidade, né? Coisa que o calcário não tem jeito, não conseguiria resolver esse problema, né? E já vamos para o 3º ano e vamos continuar usando, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e talvez Jefferson, pode ser também depois os demais, né? Mas
existe uma dificuldade em termos de aplicar um produto, principalmente na forma de pó, né, em termos de máquina, que as máquinas tradicionais não conseguem aplicar de maneira eficiente, né? E aí a mudança, a busca por máquinas, essa adaptação, essa busca de alternativas de máquinas para aplicar de forma eficiente um produto que realmente entrega um melhor resultado. Embora seja para muitos um entrave, isso é possível, na tua opinião, de se ajustar, porque o fazer diferente é para ter resultado diferente. Jackson, que nós estávamos comentando, né? Toda mudança leva algum transtorno, né? E como é uma mudança, é diferente a operação para trabalhar com calcário tradicional com óxido. Tem as dificuldades, mas vale a pena, compensa e é possível, sim. Hoje, cada vez mais tem máquina tá entrando máquina mais sofisticada para isso já, e é possível, sim. Vale a pena. Vale a pena, sim. Isso que é importante deixar claro, né? Porque a grande dificuldade de expandir em áreas maiores e até para algumas cooperativas sentem essa dificuldade, é no sentido de que as máquinas tradicionais para calcário não servem para aplicar um produto fino e seco, né? E daí a dificuldade de buscar outras máquinas que oportunizam a aplicação por gravidade, mas realmente de um produto que tem uma alta reatividade. Eu também gostaria de pedir licença aqui de relatar de outras cooperativas que também usam, né, óxido já há 2 anos, né? Nós temos relatos, por exemplo, de cooperativas lá da região sul, da região de Caçapava, Cotrisul, né, que também tem trabalhado, né, a utilização de óxido de cálcio e magnésio como alternativa, e os produtores também de forma muito satisfeita, os técnicos de forma muito positiva, tem em algumas propriedades que têm condições de aplicação, trabalhado com a tecnologia, né? Nós também podemos tratar algumas outras cooperativas, como a própria Cotrijuc, né? a Agropan, que também tem algumas experiências já de aplicação de óxidos, mas realmente nós, com os resultados que estão sendo coletados, com certeza é um trabalho que tende a aumentar, logicamente tem desafios, né? E eu gostaria aqui de desmistificar um pouco aquela ideia que ainda muitos têm em mente, que o óxido reage rápido e que seu efeito é passageiro, é efêmero, e que traria uma ideia de que teria que entrar logo em seguida novamente aplicando. E o que a gente percebe com os trabalhos de pesquisa e com as análises que inclusive vocês relataram, né? Você aplica o óxido, ele reage rápido, o pH sobe, e depois de uma reamostragem o pH de uma forma adequada se mantém, né? Ou seja, ele reage rápido e entrega o resultado. Em comparação ao calcário, ele tem uma reação muito lenta, e como acontece no relato de vocês, depois de 2, 3, 4 anos vai amostrar o solo, o pH não subiu na condição do calcário, porque quando aplicado na superfície, e a maior parte das situações, ele provavelmente ainda não reagiu pelo processo, né, da dissolução, que depende do maior contato e reação com o solo para entregar o seu resultado. Então, é importante desmistificar aqui no podcast também essa ideia, e de que o efeito do óxido realmente reage rápido, entrega o resultado, o pH sobe e se mantém, né, num processo de melhoria de solo. E isso pode ser comprovado através dos boletins de pesquisa, que pode ser acessado lá na plataforma do SmartCop, boletim 105, né, e o boletim 122, se eu não me falha a memória, né, que tem um comparativo das análises de solo 3 anos depois, comparado ao calcário, comparado ao filo e comparado ao óxido, que realmente o óxido 3 anos depois se mantém no pH mais elevado, demonstrando o grande efeito dele e prolongado pela entrega do resultado em correção de solo. Em relação a isso que o Dr. Jackson colocava, fica a minha pergunta tanto para o Adelar quanto para o Tassiano. Vocês percebem que há esse receio dos produtores quanto a esses mitos que o Dr. Jackson colocava, às vezes, né?
tem medo de que esse efeito seja passageiro, preferem continuar com uma solução já tradicional, enfim? Bom, o que nós observamos na nossa região com os produtores, né, é que talvez tenha alguma dúvida no início, por ser um produto teoricamente novo, né, de uma forma diferente, então ainda tem uma dúvida, mas no momento que você explica para o produtor, que você mostra alguns resultados, ele aceita, né, e ele entende sim que a aplicação funciona. E aquele produtor, então, que nem é o caso do colega aqui, que fez o teste, né, uma área de 5 hectares, e viu o resultado, é isso que a gente observa lá também, né? Um haber de estrada, que nem eu trouxe lá da FenaSoja lá, quem fez esse manejo está vendo esse resultado. Então, esse mito está caindo por terra. Então, o produtor está aderindo. E as formas de aplicar, que nem você comentou também, né, Jackson? A gente está conseguindo aí utilizar equipamentos aí que fazem um bom trabalho também no campo e a gente consegue aplicar. E são equipamentos até relativamente acessíveis ao produtor, né? Exato. Que não tem valores tão altos. E também chama um ponto importante, né, Jackson? Acho que posso deixar, depois você pode até complementar, mas a relação que ele tem pro calcário é 1:5, né, 1:6. Então, vejam só o custo de frete, deslocamento, armazenagem, né, o quanto que precisaria levar de produto, né, o gasto energético. A logística da utilização dos óxidos, pela relação que a pesquisa nossa mostra, é um produto altamente concentrado e reativo, entregando um grande resultado de você trabalhar com um volume muito menor. Então, toda essa logística que muito bem o Tassiano coloca, realmente você consegue trabalhar com menor volume. E uma outra questão, que é a relação de preço, né, em relação ao calcário tradicional, em termos de produto, ele não muda muito. Em algumas situações, dependendo do preço do calcário que você tem na região, né, ele custa até menos. Existe o desafio da aplicação, mas em compensação, o resultado é muito maior, com um custo igual ou até menor. Então, são essas questões que a gente coloca, e com certeza mais cooperativas. Eu aproveito a oportunidade aqui também para relatar uma cooperativa que já vem trabalhando já há alguns anos e com resultados bem positivos, que é a Cotrizal de Sarandi, que é uma outra cooperativa que tem trabalhado também com a proposta de óxidos, e certamente outras cooperativas que eu não citei aqui, que provavelmente já experimentaram alguma situação de utilização de óxidos, né, e que em algum momento oportuno certamente vão se sentir mais à vontade para avançar também com o trabalho em áreas maiores. Tá bem? Só para complementar a questão da operação, a cooperativa, como exemplo que nós damos, nós adquirimos uma máquina para aplicação, né, e a gente presta para o produtor, porque são propriedades menores, né, então vou dar um exemplo, vai 15 toneladas, vai um espalhador em cima, o produtor faz a operação, o caminhão volta, já com tudo isso pronto. Se nós considerar 15 toneladas que precisasse 6 de calcário, seria 90 toneladas. Quantos caminhões precisaria movimentar para fazer toda 3 carretas depositadas lá na lavoura. O tempo de aplicação que o produtor leva. A qualidade da aplicação, que eu vejo o ponto mais positivo, que essas máquinas, por serem simples, na verdade, mas a qualidade de aplicação que elas fazem é muito melhor que um caminhão que vai ter que passar no meio da lavoura, que a extremidade vai cair uma quantidade, o meio do caminhão vai cair uma outra quantidade, a extremidade vai estar o grano maior, no meio vai estar o pó. Então, assim, a qualidade de aplicação, que é extremamente, muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. Então, e a possibilidade de proporcionar tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Então, existem máquinas hoje para propriedades maiores, também que tem a sua eficiência para propriedades maiores, mas assim, dentro do pequeno produtor ele pode fazer. Não tem assim a limitação de, eu não posso porque não tenho máquina. A cooperativa disponibiliza isso. E, que nem eu falei, a eficiência, acredito que vai ser cada vez melhor, e a utilização também, e a desmistificação, principalmente, do tempo, da quantidade, quanto vai durar, quanto vai durar a minha correção. Isso nada melhor do que fazer um antes e um depois. Porque tem que se mostrar com números. Tem que se mostrar com números, porque daí não cria dúvida. E a mesma forma a proporcionalidade. Eu vou usar
O ideal seria que ele faça lá 1 hectare com 6 toneladas de calcário. E que ele faça lá 1 hectare com 1 tonelada de óxido. E depois nós vamos tirar a prova. Comparativo. Porque para desmistificar existe um mito e existe eu diria assim, uma campanha contra também de algumas coisas. Então, para nós ter os números na mão e desmistificar, nada melhor do que ter os relatórios do próprio produtor ou da cooperativa que consegue conduzir a propriedade. Acompanhar. E depois para a utilidade, que é o mais importante ali na frente. Realmente isso se torna muito importante destacar, porque produtores de média e pequena propriedade, e a CCGL tem um trabalho forte com produtores de leite, muitas vezes lá com condições de propriedade, declividade, piquetes já instalados, que muitas vezes um caminhão de uma carga completa de calcário sair da cooperativa e lá aplicar, operacionalmente se torna difícil. E daí máquinas de menor porte, trabalhando com um produto mais concentrado, você consegue viabilizar, de repente, a efetividade, tanto operacional como eficiência técnica, de uma correção melhor de propriedades pequenas, não só pequenas, como o Adelar tem colocado. Hoje existem máquinas que também aplicam por gravidade em escalas maiores, mas principalmente para atingir de maneira eficiente esses produtores, como já comentado, que precisam produzir mais na pequena área que trabalham, Tem que verticalizar melhor a produtividade, gerar mais renda para se manter na atividade. Então, realmente se torna bastante importante essa discussão. Claro, cada um nos seus devidos tempos, cada cooperativa dentro da sua realidade, mas que realmente a gente tem visto essas oportunidades no depoimento tanto de produtores como de técnicos que relatam aí o trabalho que tem feito dentro da cooperativa, e com certeza o que a gente procura observar, avaliar. O produtor que avalia, compara, ele vai recomprar, vai continuar utilizando, e a proposta aí das cooperativas, foi a situação da Cotrirosa, foi a situação da Copib, como também de outras cooperativas que eu comentei que também uso, que inicialmente compraram máquina para mostrar para o produtor. E logicamente a ideia é que o produtor, vendo o resultado, também evolua em ter uma máquina que quer seja em sociedade, com 2, 3 vizinhos, para operacionalizar a aplicação na hora que ele julgar mais adequado. Então, dentro da propriedade, a operacionalidade e a eficiência dessa operacionalidade se torna uma grande vantagem a nível de propriedade. E o senhor comentava antes sobre os estudos, os boletins. Esses boletins, caso o produtor que aí esteja nos acompanhando esteja em dúvida, queira experimentar, queira acessar esses boletins, ler mais sobre, eles estão disponíveis, de forma gratuita lá na Smart Coop, Dr. Jackson, então podem acessar, podem procurar, podem também entrar em contato com o departamento técnico da sua cooperativa, para fazer uma análise, para buscar mais informações. Então, as informações, a assistência da cooperativa estão aí, para quem quiser buscar mais informações. Com toda certeza, a gente fica à disposição, não só nesse momento, mas a cada momento aí a gente com certeza contribuir nessa questão de dúvidas. É uma tecnologia para a agricultura, ou pelo menos dentro da nossa realidade recente, como eu falei, máximo 10 anos os primeiros contatos que eu tive, e de lá para cá muitas pesquisas, então é novo até para nós, muitas coisas que aconteceu aí nos últimos anos, como também vai ser novo para os técnicos, produtores, e a gente tem que sempre, com certeza, ficar à disposição para que nós possamos tirar as dúvidas ou levantar a possibilidade de desenvolver trabalhos para elucidar outras que porventura possam surgir. Esse é o papel da CCGL, da rede técnica, das cooperativas, em realmente levar para o produtor uma oportunidade de fazer um trabalho mais eficiente no campo, entregar melhor resultado. Obrigado. Isso então vamos nos encaminhando para o final. Gostaria de pedir que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais, deixassem uma mensagem
aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Então, gostaria de começar por ti, Tassiano. Qual a tua mensagem final, o teu conselho, o teu mesmo, a tua mensagem para os nossos produtores, os nossos técnicos, nosso público que está nos acompanhando hoje? A principal mensagem é que o produtor use o produto, né? O produtor tem que usar o produto, tem que ver. Tem os trabalhos de pesquisa hoje aí desenvolvidos pelo Jackson, tem o relato do produtor que já usou, que ele pode acessar também, e se é um vizinho próximo, ele pode ir visitar a lavoura e ver os resultados, né? E o principal acho que é isso, acho que é usar, trabalhar de forma diferente. Nós estamos com muitos problemas de acidez nos nossos solos, né, Jackson? Imagina, nós temos um problema de acidez na parte superficial aí, 0 a 15, 0 a 20, imagina que nem você falou aí, né, de 20 a 40 ou até mais, né, em questão de profundidade. E nós precisamos aí, para esses anos de adversidade, né, ter um perfil melhor de solo para nós usar mais essa nossa caixa d'água que é o solo, e além disso plantas de coberturas que também ajudam, né, e tem todo um contexto além disso, né, e a gente observa, né, mesmo nesses anos aí de estresse na cultura do milho, até tem um relato lá do presidente da Cotrim-Rosa, o seu Clenir Dalcin, aonde que ele utilizou lá na área dele. E ele veio nos contar, né, que é onde tinha o óxido, a planta de milho estava verde até o chão, vamos dizer assim, até as folhas mais do baixeiro, enquanto que ao lado, onde não tinha aplicado, já tinha 2, 3 folhas já que estavam mostrando sintomas de secar a folha, já, né, então estava se perdendo. Então a gente vê inúmeros relatos nesse sentido também. Então, além de nós ter uma pesquisa, nós temos relatos positivos e a gente vê uma reação rápida do produto, né? Então você aplica aí 40, 50 dias, né, nós já temos com um perfil já corrigido, onde vai estar já disponível para a planta, vai ter uma condição de desenvolvimento radicular melhor e com isso vai absorver mais água, mais nutriente e com certeza isso vai refletir em produtividade. Então o que a gente deixa para o produtor tira os mitos e use o produto e compare. Depois o produtor faz as análises e a gente aí como departamento técnico com certeza ele vai voltar a utilizar. E deixar o recado que o produtor sempre acompanhe os departamentos técnicos, né, que procure o seu agrônomo, o seu consultor técnico para que tenha esse acompanhamento e possa melhorar cada vez mais, né, para nós enfrentar principalmente as situações em anos que nem esses últimos anos que a gente vem passando aí, anos de déficit hídrico, né, dificuldade de água e a gente tem que produzir, né, porque nós vivemos da produção, né, que tem um produtor aqui, se não produzir não tem como sobreviver, então nós temos que usar as melhores práticas e procurar o que tem de melhor disponível no mercado. Dito isso, já vamos passar a bola para o Jefferson. Qual que é o teu conselho para os produtores? Qual que é a tua mensagem final? Bom, conselho, a mensagem para os produtores, eu digo assim, faça um teste, faça um comparativo, experimento, né, não vou dizer uma área total, mas comecem fazem teste, saiam do mito, né, e comecem. Porque é um desafio, esse é um desafio, é uma mudança, como eu disse antes, toda mudança gera um desafio para se fazer, e isso tem seus desafios, mas é bom, essa troca de ideias, essa informação, dúvida vai ter, vão ter que ser achado solução para as dúvidas, né, tiradas essas dúvidas, mas que não deixe de experimentar, porque o produto é bom, eu acho que tem muito chão para frente para ser explorado ainda, muita coisa para se descobrir, mas vale a pena, não deixa de fazer os seus testes, de fazer seus comparativos em casa, né? O produtor tem essa oportunidade e agradecer a oportunidade de estar aí participando dessa troca de ideias, esse bate-papo aí. Adelário, o teu recado para o nosso público. Olha, não queria ser repetitivo, mas assim, é o produtor utilizar mesmo, porque a pesquisa está aí, foi comprovado, né, que tem eficiência. Eu acho que o produtor é uma ferramenta que está aí. Hoje mesmo nós falávamos, numa palestra que teve no Fórum da Soja, que a maneira do produtor sair talvez de uma dificuldade de endividamento é produzir mais. Quais as possibilidades que ele tem de produzir mais? Correção de solo, fertilidade e nada mais do que ele vai ter que fazer isso, porque é o básico da lavoura dele.
são coisas que ele pode fazer. Mexer no clima eu não tenho possibilidade. Então a gente tem que trabalhar na forma de minimizar os problemas. E qual é a forma de minimizar o problema? A correção do solo, fertilidade do solo, cobertura do solo, solo com raiz, para a água percolar, para descer, os nutrientes também descer. Então, o que acontece? As cooperativas, juntamente com a CCGL, têm um papel fundamental nisso. Então, que o produtor não deixe de escutar seu técnico, utilize ele da melhor forma, que ele vai dar a melhor informação para o produtor. Se ele não souber, temos a CCGL para fazer a resposta que a gente não souber fazer. Nós temos que utilizar da CCGL, da pesquisa da CCGL, chegar dentro da propriedade. E a cooperativa é a ferramenta para isso, o técnico é a ferramenta para isso. Basta o produtor querer e acreditar nisso. Dr. Jackson, e a sua mensagem final para o nosso público? Eu gostaria de acrescentar, né, que todo o trabalho, toda a estratégia de manejo, nós estamos falando de uma estratégia química de correção de acidez, de melhoria da qualidade química do solo. Ela com certeza vai gerar um resultado, mas o impacto será maior se combinar com outras práticas que recentemente foram colocadas aqui. Uma boa cobertura, uma boa proteção do solo, a utilização de culturas com sistemas radiculares diferentes, aonde que a gente, além de manter o solo protegido, a gente também tem que escolher um momento mais adequado para entrar com a operação de aplicação do corretivo com o solo protegido. Porque, independente da situação, né, a gente tem que se precaver em certos momentos, e aí a gente tem uma dificuldade muitas vezes de aplicação da forma tradicional do calcário, que muitas vezes é na entre-safra, porque o caminhão que tradicionalmente aplica o calcário é entre uma colheita e a próxima semeadura, onde que o solo está muito exposto à ação da chuva. E esse é um outro diferencial da aplicação de óxido, porque você pode, com os equipamentos de menor porte, em algumas situações, entrar sob uma planta de cobertura, com um solo protegido em diferentes momentos. Então essa preocupação de você integrar práticas e também se preocupar com o momento, com o planejamento, qual é o melhor momento de entrar aplicando o corretivo, principalmente considerando o solo protegido. Porque muitas vezes na entre-safra, após a colheita da soja, é onde que se concentra muitas operações, principalmente quando se trabalha com calcário e aplicação com caminhão, mas é um momento em que o solo fica muito exposto à ação da chuva e a gente não deseja para ninguém um investimento em correção de acidez, independente que seja de calcário ou que seja de óxido, num momento crítico, uma chuvarada leva uma boa parte do nosso investimento embora. Então, integrar e também trazer práticas e trazer essa preocupação de fazer um plano, e as cooperativas têm proporcionado, através da utilização do óxido, com estratégias de máquinas um pouco diferentes, fugir um pouco, para uma situação mais de solo protegido, a intervenção, a aplicação desse investimento que é muito necessário hoje. Tá certo, muito obrigada, Dr. Jackson Fiorin, obrigada também ao Tassiano, ao Adelar, ao Jefferson, os nossos convidados. O podcast RTC segue de portas abertas para levar informações ao nosso público, produtores, técnicos, público em geral, que nos acompanham no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, nos diversos canais da Rede Técnica Cooperativa. Nós seguimos por aqui na Expo Direto Cotrijal, hoje, segundo dia. Logo mais voltamos com mais um episódio para encerrar esse segundo dia de feira. Amanhã tem mais, de manhã tem Fórum do Leite. Depois à tarde tem lançamento do programa de sucessão Gestores do Futuro, aqui no estande da CCGL, ao vivo aqui no podcast da RTC. Então, não perca, nos acompanhe, amanhã tem mais. Muito obrigada pela audiência e até logo.